Bom dia a você que está assistindo a gente no programa Raio X MA. E no programa de hoje, sabe o que nós vamos ter? Uma entrevista exclusiva com o psiquiatra Bruno Palhano, que fala pra gente a respeito de transtorno bipolar. E o cardiologista Dr. Francisco Aguiar dá dicas de como viver bem e ter qualidade de vida sendo hipertenso. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Hoje nós vamos levar você aí de casa para uma consulta e saber como anda a saúde do seu coração. Vamos lá? Olá, doutor Francisco, tudo bem? Olá, Rita, bom dia. Bom revê-lo. Como você tá? Tá, obrigada. A nossa consulta é com o cardiologista Dr. Francisco Aguiar, que conversa conosco sobre a hipertensão, também chamada de pressão alta. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. É um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. Prazer é meu. Então explica para os nossos telespectadores o que é pressão alta. A pressão alta é toda a pressão que excede os valores normais. Esse valor é mais ou menos considerado em torno de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou popular 14 por 9. Então, quando chega nessa medida de pressão, a partir de 14 por 9, é considerado pressão alta. Até 13 por 8 seria considerado uma pressão normal. Mas você chegar uma vez a 14 por 9, você já é considerado hipertenso? Não. Para uma pessoa ser considerada hipertenso, ela tem que ter a pressão dela aferida em valores altos em pelo menos 3 medidas em 3 diferentes situações. Não pode ser 3 medidas no mesmo momento, na mesma consulta. Então, uma pressão de 14 por 9 já é considerada alta, mas se você tiver essa medida de pressão somente uma vez, você ainda não é considerado um hipertenso. E como é que ocorre todo esse processo de elevação de pressão no nosso corpo? Como é que a gente tem que ficar atento a isso? Bom, a pressão, normalmente a maioria dos casos, em torno de 90% dos casos de pressão alta, ela não tem uma causa. Então ela é chamada de hipertensão primária, que é aquela hipertensão que você não encontra um motivo para estar com aquela pressão alta. Os outros 10% você até encontra um motivo. Pode ser um tumor, pode ser uma alteração nos rins, pode ser uma alteração no cérebro, que pode estar levando a pressão a aumentar. Mas isso é a minoria. 90%, a maioria dos casos, você não encontra um motivo. E esses 90% dos casos, geralmente a pressão começa a se elevar, ela é descoberta como pressão alta por volta dos 30 até os 50 anos. Então essa é a idade, a partir dos 30 anos, que você tem que ficar mais atento para estar medindo os seus níveis de pressão. Porque se você tiver essa tendência para ter pressão alta, vai ser mais ou menos por volta dos 30 anos, depois dos 30 anos, que os seus níveis de pressão vão começar a subir, sem necessariamente ter uma causa. A gente sabe que há uma relação familiar grande da pressão alta entre pais, entre parentes, irmãos que têm pressão alta. Então é muito comum uma família em que o pai e a mãe são hipertensos, grande parte dos filhos vai ser hipertenso também chegando nessa idade. Então tem essa relação de genética. Mas o que determina a pressão alta, geralmente na imensa maioria dos casos você não encontra um motivo que você possa resolver esse motivo e acabar com a pressão alta. O senhor falou que a partir dos 30 anos já é bom ficar em alerta e procurar um profissional para aferir, ver se já a pessoa realmente possa estar com um problema de pressão alta. E em relação às pessoas mais novas, pode ocorrer casos que têm problema de pressão alta? Sim, a gente está falando de maioria dos casos, né? A maioria ocorre após os 30 anos, mas existem casos de hipertensão desde da infância. Então, hoje é uma preocupação dos pediatras de também estar medindo a pressão das crianças e dos adolescentes, porque desde essa idade você já pode ter casos de pressão alta. Existe uma pressão que é considerada normal para cada faixa etária, na infância e na adolescência, e quando se ultrapassa esses níveis, a criança ou adolescente pode ser diagnosticado como hipertenso. Nessa faixa etária, geralmente você já encontra uma causa.
né? Ou é um tumor, um problema nos rins, como a gente falou, mas às vezes é só também pela questão hereditária e o meio. Hoje a gente vive num meio em que a gente tem muitos alimentos ricos em sal, e o sal é o principal fator na alimentação que vai levar à hipertensão, à pressão alta. Então, como as crianças estão se alimentando hoje em dia, já de algum tempo para cá, de uma forma muito ruim, com muito sal, dos alimentos industrializados, batata frita com muito sal, sanduíches. Então, hoje a gente tem visto muita criança e muito jovem, adolescente já com pressão alta também. E como é que funciona o tratamento? O tratamento, ele inicialmente, dependendo dos níveis de pressão, se forem níveis inicialmente aumentados, como esse 14/9 que eu falei, um 15/9, inicialmente você pode até tentar tratar sem medicação. Não precisa necessariamente esse tratamento já começar com remédios. O tratamento inicia com restrição do sal, diminuição do sal. Já começa por aí. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, você diminuindo o sal. Se é uma pessoa que está acima do peso, ela tem sobrepeso ou mesmo obesidade, e ela diminui o peso, ela também vai ter diminuição dos seus níveis de pressão. Se é uma pessoa que está sedentária, ela não faz exercício físico nenhum, e ela começa a se exercitar, começa a fazer uma caminhada, ou começa a correr, andar de bicicleta, qualquer exercício físico, ela já vai ter uma diminuição dos níveis de pressão. Se é uma pessoa que fuma, é um tabagista, e ele para de fumar, os níveis de pressão também vão diminuir. Uma outra coisa muito importante, estresse. Se é uma pessoa que vive sob uma carga muito grande de estresse e ela consegue diminuir essa carga de estresse, ou mudando o seu trabalho, resolvendo algum problema familiar, enfim, se ela consegue diminuir essa carga de estresse, ela também vai ter uma diminuição desses níveis. Uma pessoa muito estressada, ela pode se tornar hipertensa? Só se ela tiver a tendência para desenvolver hipertensão. Isso o que eu estou querendo dizer. Nem todo mundo que é estressado. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nem todo mundo que é estressado vai ser hipertenso. Mas se aquela pessoa já tem o pai e a mãe que é hipertenso, se além do estresse ele está obeso, ele não faz atividade física, ele fuma, ele come com muito sal, a tendência é ele ficar hipertenso. Está sendo praticamente uma bomba relógio. Exatamente. E quais são os sintomas? A pessoa que está com hipertensão, o que ela começa a sentir? Esse é um ponto extremamente importante. A hipertensão, ela praticamente não dá sintoma. A maioria das pessoas, imensa maioria, não tem sintoma nenhum. Então a pessoa está com 14, com 15, com 16, por 8, por 9, por 10 e não sente absolutamente nada. Isso é a maioria. Por isso é que é tão importante as campanhas de medidas de pressão que a gente vê sendo feitas, né, todo ano, e de tempos em tempos a gente vê campanhas nas ruas, você vê aquelas tendas medindo a pressão das pessoas, e também a gente fala muito para que a pessoa procure fazer o seu check-up, procure no seu médico, e em qualquer médico que você for, ou você vai no oftalmologista, você vai no dentista, em outra especialidade, você vai fazer uma fisioterapia, não precisa necessariamente ser no cardiologista, em qualquer especialidade de saúde que você for, é importante que você meça a sua pressão, porque o único jeito de fazer o diagnóstico de pressão, na imensa maioria dos casos, é medindo a pressão. Se você for esperar sintoma, você vai demorar muito para fazer o seu diagnóstico. A pressão alta, a pessoa que é hipertenso, pode atingir também os rins e o coração? Como é que isso acontece? Exatamente. Depois do diagnóstico feito, se não for instituído o tratamento, ou com essas medidas que a gente falou, ou com medicação, e a pessoa continuar com esses níveis de pressão elevados, essa pressão ela vai levar a complicações em diversos órgãos do corpo. Os mais comuns são o coração, onde você vai tendo um aumento do coração, e aí popularmente você vai ver aquela história de fulano tinha o coração grande. Geralmente essa história de coração grande, boa parte das vezes é por conta de pressão alta, que levou esse coração a crescer e levar a uma doença chamada insuficiência cardíaca. Pode afetar os olhos, levando à cegueira, pode afetar os rins, levando em escala final à hemodiálise, e pode afetar o cérebro, levando ao AVC. Então uma outra grande complicação da hipertensão é o AVC, assim como no coração, além da insuficiência cardíaca, o infarto. Além do tratamento através da medicação para quem é hipertenso, existe uma outra forma de tratar a doença?
Não, além dos medicamentos, a outra forma de tratar é essa que eu comentei. Você diminuir o sal, fazer exercícios, diminuir o peso, evitar o cigarro. Então, basicamente, seria essa a forma de ajudar os remédios no tratamento da hipertensão. E às vezes você consegue tratar a hipertensão sem precisar de medicação. Só com essas medidas. Outra coisa importante, álcool. O álcool em excesso também aumenta a pressão. Então, às vezes é uma pessoa que você tirando o álcool, ele bebe em excesso, você tirando o álcool, ele já normaliza os níveis de pressão. Então, tem algumas coisas, além de medicação, que você pode fazer para controlar a pressão sem precisar de remédio. Doutor, obrigada por ter cedido o seu tempo aqui no nosso programa Raio X MA. Por nada, e obrigado também pela oportunidade de poder fazer esses esclarecimentos. Lembrando a você aí de casa que a doença não tem cura, mas pode ser controlada, com o acompanhamento de um especialista, seguindo as recomendações. Agora você já sabe. Viver bem é sentir-se feliz na própria pele. Por isso, a Dermacare coloca à sua disposição uma equipe qualificada, equipamentos modernos, além de excelente localização. Dermacare, saúde na pele. Medical Jaracati, 3131-6400. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. O transtorno bipolar é um problema em que as pessoas alternam entre períodos de bom humor e períodos de irritação ou depressão, as chamadas oscilações de humor. Entre a mania e a depressão, podem até mesmo levar ao suicídio, caso não seja feito um tratamento adequado. Para esclarecer e tirar as dúvidas sobre a doença, converso com o psiquiatra Bruno Paliano. Olá, doutor Bruno, seja bem-vindo ao programa Raio X MA. Olá, Rita, bom dia e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Doutor Bruno, como é que surge essa doença? Bom, Rita, o transtorno bipolar, ele surge na fase da adolescência, em torno de 20, 30 anos, e ele se caracteriza por essa oscilação do humor. O paciente varia entre a mania, ou de um estado de euforia, e depressão, um quadro de desânimo e indisposição. Tem um fator idade que pode causar o transtorno bipolar, doutor? Na verdade, a idade não é o fator que causa a doença, né? O que se entende hoje que o transtorno bipolar ele tem uma origem genética. Então, o paciente com transtorno bipolar ele tem uma predisposição genética para essa doença. Então, com o passar do tempo, a interação com o meio ambiente, os fatores estressantes, o uso, o abuso de drogas, são fatores de risco, inclusive a idade. E se observa que nessa faixa etária de 20 a 30 anos é onde se deflagra a doença. Mas isso não impede que uma pessoa mais nova não possa ter transtorno bipolar? Com certeza, não impede.
E também desenvolver num quadro mais acima de 30 anos. E o que pode causar o transtorno bipolar? Pois é, a origem ainda é muito incerta, né? O que se entende é que esse fator genético, né, essa combinação desses genes, em combinação com o meio ambiente, deflagra a doença. Então, como o senhor acabou de falar, então, se ela é relacionada aos genes, então no caso dos gêmeos, então o outro também pode vir a ter, se um tiver, no caso? Sim, os estudos eles demonstram que em pacientes gêmeos monozigóticos, ou seja, idênticos, gêmeos idênticos, a concomitância desse diagnóstico é muito alta, chega em torno de 60%. Agora, doutor, vamos falar de tratamento. Uma pessoa que sofre de transtorno bipolar, com certeza, às vezes, a mãe, devido, no caso de uma pessoa que teve essa doença com uma idade mais jovem, como diagnosticar? Como fazer o tratamento? Primeiramente, tem que buscar a ajuda de um médico, né, de um psiquiatra, para que ele possa identificar essas alterações de humor, né, e conseguir tratar de forma correta. Porque o tratamento precoce da doença, isso melhora o prognóstico, evita a cronificação da doença. E a família exerce um papel fundamental, né, porque a gente observa na prática que a taxa de abandono do tratamento desses pacientes é muito alta, em torno de 50% a 60%. Tudo isso? Porque são doenças crônicas, né? E às vezes o tratamento é a longo prazo, com utilização de medicações, utilização de psicoterapias. Como é uma doença que ela é multifatorial, o acompanhamento de uma equipe multifatorial é importante. Então não é só o médico, não é só o psiquiatra. Então o médico, a família, o psicólogo. Então é uma equipe, né, para poder ajudar esse paciente na manutenção do tratamento e melhora das respostas. Doutor, e como saber realmente o verdadeiro diagnóstico, se a pessoa tem transtorno bipolar? Porque às vezes pode ter sido só uma euforia, ou então até mesmo algo que possa ser tratado com um desses profissionais, os quais o senhor acabou de citar. Então, como realmente saber que a pessoa tem transtorno bipolar? Perfeito. E às vezes o diagnóstico demora, né? Não é uma consulta só que você vai fechar esse diagnóstico. Acompanhando esse paciente, você vai observar essas alterações de humor. E são bem claras, né? Não é, por exemplo, se o paciente está usuário de droga, ele está intoxicado por uma droga e apresenta uma euforia, ele não é transtorno bipolar. Ele está sobre essa euforia, é por causa da droga, né? Então tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Tem que excluir algumas causas clínicas. Existem algumas causas clínicas que podem dar mais desânimo, indisposição, podem aumentar doenças de tireoide, podem deixar a pessoa mais agitada. Então tem que se fazer o diagnóstico diferencial, né? Solicitar alguns exames, observar esses pacientes, para que se possa fechar corretamente esse diagnóstico. Uma pessoa com transtorno bipolar, como ela tem um pico muito grande, por exemplo, ora ela está bem, tranquila, feliz, de bem com a vida. De uma hora para outra, fica eufórica, fica zangada, fica chateada. Por que isso ocorre? Na verdade, essa mudança, né, desse humor dele, né, da euforia para a depressão, ela acontece, ela vai te dando sinais, não acontece de uma hora para outra. Né? Não é do nada. Não é do nada. O paciente e a família conseguem observar essas mudanças gradativas. Ele já vem com um comportamento diferente. Comportamentos diferentes e de uma hora para outra se deflagra. Aí, nesse caso, a família é de suma importância, junto com o paciente, para fazer o tratamento. Claro, com certeza. Até para motivar esse paciente a manter esse tratamento, né? E identificar de forma precoce essas alterações. Ele começa a dormir pouco. Esse paciente com uma fase maníaca, uma fase de euforia, para ele, se ele dormir 30, 40 minutos, tá bom. É como se ele tivesse dormido a noite toda. Como se ele tivesse dormido a noite toda. E aí começa falando muito, com pensamentos acelerados, delírios de grandeza, achando que pode tudo, que sabe tudo, que é melhor do que todo mundo, gastando muito. Né? Então, começa essas alterações, vão acontecendo gradativamente. O transtorno bipolar, doutor, pode gerar depressão? Um dos polos do transtorno bipolar é a depressão. Né? Então, se não tratado de forma correta, se a gente trata uma depressão unipolar, ou seja, uma depressão simples, não como sendo uma depressão bipolar, ela pode gerar um quadro de euforia. Um exemplo. Então, um paciente ele pode estar num quadro de depressão, desânimo, indisposição, angústia, uma dor muito grande.
você começa a fazer o tratamento desse paciente e você não faz o diagnóstico de depressão bipolar, ele pode, que a gente chama de virar. Né? O que é esse virar? Virar é justamente isso, é passar de um quadro depressivo e para um quadro de euforia, um quadro de mania. Ou seja, ele vai ficar pior. Aí é um quadro de... Esse paciente ele tinha uma depressão bipolar. Uma depressão que virou para um quadro maníaco. Então o tratamento é diferente. E se, por acaso, um paciente que foi diagnosticado essa doença, ele faz um tratamento com psicólogo, psiquiatra, enfim, com vários profissionais, certo? Ele está em tratamento. E de repente, digamos que ele não quis mais tomar o seu medicamento. Isso só vai piorar a situação? Com certeza, isso pode cronificar a sua doença e fatalmente entrará em crise. Descontinuar a medicação, isso faz com que esse paciente possa ter uma recaída da sua doença e entrar em crise novamente. Doutor, uma pessoa que sofre de transtorno bipolar, né, faz o uso do medicamento correto, volta novamente ao médico, de acordo com a data que o médico pediu para ela voltar. Caso essa pessoa faça tudo isso, siga todas essas recomendações, ela pode ter uma vida normal? Com certeza, Rita. O paciente fazendo acompanhamento adequado, né, com o psiquiatra, com o psicólogo, tomando de forma correta a medicação, na dose adequada, na dose correta da medicação, ele vai viver a vida normalmente. Vai produzir, vai trabalhar, vai sair, vai fazer tudo o que tem direito, sem nenhum problema. Doutor, uma vez diagnosticado, esse medicamento é para a vida toda? Às vezes sim, né? Esses pacientes eles tendem a manter esse tratamento pela vida toda, um acompanhamento constante para evitar esses quadros depressivos e evitar esses quadros maníacos. Doutor, então qual é a dica que o senhor dá para os nossos telespectadores que estão assistindo a gente agora em relação ao assunto que nós estamos conversando, transtorno bipolar? O transtorno bipolar, Rita, eu acho que a grande mensagem que a gente tem que levar daqui é que ela é uma doença crônica, uma doença que tem tratamento, né? A pessoa que tem transtorno bipolar, ela consegue viver a sua vida normalmente, só basta fazer um tratamento adequado, um tratamento correto, né? E que não vai ter prejuízos, porque se não tratar de forma correta, não tratar de forma adequada, ela pode cronificar, né? E com isso ter prejuízos para essa pessoa, né? Na funcionalidade dela. Então é uma doença que tem tratamento, uma doença que tem como você não deixar de fazer suas coisas, deixar trabalha, de namora, faz tudo, tem uma vida normal, como qualquer pessoa. Normalíssimo. Dr. Bruno Paliano, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Raio XMA, por ter disponibilizado o seu tempo e ter esclarecido as dúvidas dos nossos telespectadores. Rita, sou eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã com você, para tratar desse tema tão importante, tão atual, né, e cheio de alguns mitos, alguns preconceitos que tem que acabar, né, e eu acho que esse programa de vocês está trazendo isso. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então agora você já sabe, quanto mais cedo o tratamento, melhor. Viver bem é sentir-se feliz na própria pele. Por isso, a Dermacare coloca à sua disposição uma equipe qualificada, equipamentos modernos, além de excelente localização. Dermacare, saúde na pele. Medical Jaracati, 3131-6400. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, salas 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo.
A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. É verdade que as oscilações de humor podem ocorrer também de acordo com a estação do ano? Sim, com certeza. Existe o tipo sazonal, que é justamente essa oscilação de acordo com a estação do ano. Então, tem pacientes que têm picos de depressão nas estações mais frias, né? E outros têm picos de euforia ou de mania nas estações mais quentes. Os médicos conseguem fazer o diagnóstico facilmente e como funciona? Na verdade, não. O diagnóstico, às vezes, ele demora um tempo, né? Mas um médico, um psiquiatra, acompanhando esse paciente, consegue um diagnóstico bem seguro. Existe uma idade em que as pessoas ficam mais vulneráveis a esse problema? Os estudos eles mostram que a faixa etária entre 20 e 30 anos é a faixa etária que deflagra mais a doença. Pessoas com esse transtorno podem se tornar perigosas? Sim, se não tratada de forma correta, sim. Né? Tanto é que até a taxa de suicídio, né, perigosas para ela mesma, a taxa de suicídio é alta, se não tratada de forma correta. O transtorno bipolar é uma doença séria que exige acompanhamento médico. Mas nesses casos, o papel da família é fundamental. Não é verdade, doutor? Com certeza, a família tem um papel fundamental no tratamento desse paciente, principalmente na manutenção desse tratamento. Quais os cuidados que a família pode tomar para ajudar no bem-estar desse paciente? A família tem que estar atenta, né, aos primeiros sintomas que começam a apresentar na alteração de humor desse paciente e buscar de forma rápida a ajuda médica. Confira a nossa página da AMBMA no Instagram e no Facebook. O nosso programa chegou ao fim, mas no próximo sábado, eu e você temos um encontro marcado aqui na TV Difusora às 10h30 da manhã. Eu espero você. Até lá!